Olá, gente, boa noite, tudo bem? Tive um imprevisto e me atrasei um pouco, mas tô aqui. Vamos fazer nossa live semanal. Olá, Mauro, boa noite. Olá, tudo bem? Desculpa, me atrasei um pouco, tive um imprevisto aqui, mas graças a Deus tá dando certo aqui. Vamos iniciar nossa live. Vou colocar a musiquinha aqui que foi solicitada semana passada. Até que as pessoas estejam aqui conosco. Tá ouvindo a música? Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar. Tá conseguindo ouvir a música? Do que era antes. Estou melhor. Tá ouvindo? Eu vou desligar um pouco, porque senão o Instagram me barra. Oi, tudo bom, Josi? Como é que estão as coisas por aí? Seja bem-vinda. Hoje eu me atrasei um pouquinho no horário, tive um imprevisto aqui, gente. Mas vamos lá. Então, eu vou falar hoje sobre bem-estar e felicidade. Aliás, todas as lives eu falo sobre isso, mas especificar mesmo o que é o bem-estar, o que é felicidade, quais são os pilares, e como que tudo isso contribui para a nossa vida. Ah, que bom que tá tudo bem aí. E como que tudo isso vai contribuir para a nossa vida. O ano passado, acho que mais ou menos nesse período, eu fiz uma live com o Alexandre, meu amigo Alessa, que é professor, sobre esse tema. E aí já chegaram muitas pessoas novas aqui na página, então eu achei interessante falar um pouco mais especificamente sobre esses dois assuntos, bem-estar e felicidade aqui, explicando o que é cada um. Para que as pessoas conheçam e entendam o que eu faço, né, e os benefícios que isso traz para a nossa vida, tá bom? Ai, nossa, deu uma corridinha agora, hein? Tô até dando uma respirada. Então vamos lá. Pra gente... Eu não coloquei nem o nome da live aqui, deixa eu colocar. Bem-estar e felicidade. Oi, Márcia, tudo bem? Tô colocando o nome da live aqui. Se alguém passar por aqui, saber do que se trata, né? Bem-estar. Ops, e felicidade. É meio estranho escrever do jeito que tá aqui. Deixa eu fixar. Vou colocar a música mais um pouquinho pra ver se vocês escutam. Oi, tudo bem, tia? Hoje eu me atrasei. Eu tava vendo, eu só te acabo dando mensagem aqui no meu direct perguntando o que aconteceu. Vamos lá. Então, o que faz a nossa vida florescer? Boa noite! Tudo bem comigo, Márcia, e com você? Como é que tá? Quanto tempo, né? Não nos falamos? Então, o que faz a nossa vida florescer? Né? Como que esses temas, bem-estar e felicidade, nos ajudam a florescer na nossa vida? Então, para a gente começar, é importante pensar o que significa a palavra florescer. Se a gente for olhar no dicionário, assim, resumidamente, significa, assim, evoluir, progredir, crescer, né, se desenvolver, prosperar, que é coisas que todas as pessoas desejam, que todo mundo quer fazer isso na vida, né? Gente demais aqui hoje, tia. Que todo mundo quer que isso aconteça na vida, para se sentir bem, né? E aí, quando é que nós estamos florescendo, né? Quando a gente está progredindo?
Quando a gente está se sentindo bem, satisfeito com a nossa vida, quando nós estamos cultivando emoções positivas. Olá, tudo bem? Quando a gente está cultivando emoções positivas, quando a gente tem ações, pensamentos que fazem com que a gente se sinta melhor e também torne os ambientes onde nós estivermos melhor, né? E isso tudo vai fazendo com que a gente também se conecte melhor com as pessoas. Isso vai atraindo prosperidade e felicidade e bem-estar. O que não quer dizer que a gente não vai ter problemas, né? Brilha a prosperidade na vida de todos. Ai, que assim seja, né? Então, quando a gente fala assim que nós estamos florescendo, não significa que nós não teremos problemas, dificuldades, desafios na nossa vida. Significa que nós vamos pensar e refletir sobre as nossas ações para que a gente se sinta melhor e torne o nosso dia melhor. Então, segundo a ciência do bem-estar, tudo isso é possível acontecer, tudo isso pode acontecer na nossa vida, desde que a gente conheça esses caminhos e que a gente possa realmente, que a gente decida fazer isso acontecer. Então ele fala assim, que isso não está relacionado com aquilo que nós temos na nossa vida, mas com aquilo que a gente quer ser na nossa vida, com aquilo que a gente é na nossa vida. Então, não está relacionado com status, não está relacionado com renda, não está relacionado com você ser bonito ou não, dependendo, né, tem gente que pensa essas coisas também. Está relacionado com aquilo que a gente é. E aí, nem com nível de escolaridade, entre outros dados que eles trazem também nas pesquisas. E tudo isso vai fazer a gente, quando a gente começa a florescer, a gente começa a ter uma perspectiva diferente, um olhar diferenciado, e a gente começa a ser mais otimista em relação às pessoas, às coisas que acontecem na nossa vida, né? E a gente começa a fazer escolhas melhores. E isso independente desses dados que eu falei, daquilo que a gente tem, sempre relacionado com aquilo que nós somos, tá? Então, como, né, que isso acontece? Então, o que acontece assim? Uma grande parte, né, das pessoas aprenderam a olhar para as coisas que faltam, né, para a dor, para os problemas, né, para as doenças, que é aquilo que a gente aprende na maioria das vezes, né, que é cultural isso, né, olhar para aquilo que está faltando, porque esse olhar faz com que a gente preste atenção e de repente resolva aquela situação, aquele problema, aquela dificuldade. Quando, na verdade, existe também a possibilidade, que ajuda muito mais, de nós olharmos para as coisas que nós temos, né? Daquilo que daquilo que a gente deve olhar para aquilo que nós temos na nossa vida, daquilo que faz bem, das pessoas que estão à nossa volta, do trabalho, do alimento, né? Dos recursos que chegam até nós para ajudar a gente a resolver os nossos problemas. E quando a gente começa a ter essa mudança de olhar, as coisas começam a caminhar melhor. E aí tem gente que pensa assim, eu tenho muito problema, e aí pensa assim, a felicidade ela não existe. A felicidade é impossível, né, de se vivenciar. Porque pensa assim, eu só vou ser feliz quando eu me casar, ou quando eu tiver um filho, ou quando eu conquistar aquela promoção que eu quero, ou quando eu tiver um salário X, quando eu fizer uma viagem tal, né? E aí a felicidade ela vai ficando cada vez mais distante. E aí lá, mais ou menos na década de 1000, ou na década de 90, mas por volta do ano de 1998, surgiu uma nova abordagem da psicologia positiva, né? Que também é conhecida como a ciência do bem-estar e ciência da felicidade, que foi criada pelo psicólogo Martin Seligman, que começou a pensar que poderia ter uma nova abordagem que pensasse naquilo que o ser humano tem de melhor. Olhar para tudo que o ser humano tem de melhor e utilizar isso a nosso favor, para fazer a gente florescer. Ele foi presidente da Associação Americana dos Psicólogos. E aí, em uma das palestras dele, ele conta isso no livro. Quem desejar pesquisar, entender mais,
Tem palestras dele também no TED, que dá pra gente procurar aqui pelo YouTube, que ele fala sobre isso. Que ele começou a observar que dentro da psicologia, né, que ele sempre atuou, tinham muitos protocolos para tratar doenças e problemas, patologias que as pessoas, né, possuem. E que não existiam protocolos que olhassem para aquilo que o ser humano tem de melhor para também utilizar isso ao favor deles, né, a nosso favor. E que essa nova abordagem, né, de criar esse protocolo, de olhar para aquilo que o ser humano tem de melhor, fosse também acessível para as pessoas que estão bem e que desejam tornar a vida melhor. Então, para todas as pessoas, só que ele mudou a abordagem. E aí, ele já estava pensando sobre isso. Gente, eu tô falando muito rápido, eu acho que eu tô um pouco acelerada hoje, né? Acho que é porque eu tive que correr. Vou respirar aqui. Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês já tinham ouvido falar do psicólogo Martin Seligman em algum lugar, sem ser aqui na minha página? Vai escrevendo que eu vou olhando aqui, tá? E aí, o que mais chamou a atenção? O que despertou um... Tô tranquilo? Tá bom. Obrigada. O que despertou, assim, ele começou já a ter esse pensamento, né, de criar uma abordagem diferente, mas o que fez ele despertar, o que trouxe um gatilho para ele, foi uma experiência que ele vivenciou dentro da casa dele, de quando a filha dele, de 6 anos, tava correndo, brincando no quintal, gritando, fazendo barulho, coisas de criança mesmo, mas gritando, bagunçando. E aí ele não estava conseguindo trabalhar e nem se concentrar. E aí ele gritou com ela e falou pra ela ficar quieta. Peraí, gente. Ele falou pra ela ficar quieta. E aí naquele momento que ele falou pra ela ficar quieta, ela respondeu pra ele que ela tava com uma vontade, com 6 anos de idade, a filha dele, tá? Ela falou assim, que ela estava com muita vontade de gritar e de chorar, mas que ela não ia fazer isso porque ela aprendeu a se controlar, porque ela sabia que ela não era mais bebê. E que ele também deveria aprender a controlar o mau humor dele, porque aí os dois seriam adultos. Olha que forte isso, uma menina de 6 anos falar isso pro pai. Né? Essa história tem aqui nesse livro aqui, ó. Florescer, né? Florescer é uma nova compreensão da felicidade e do bem-estar. Tá? Ele conta sobre isso nesse livro aqui mais detalhado. E aí ele falou que isso mexeu demais com ele, da filha dele falar que ele precisava melhorar o humor dele, fez ele começar a pensar que ele estava se tornando uma pessoa muito amarga, que ele estava ficando muito ranzinza, que ele não estava vendo a vida com cor, com brilho, né, com alegria, e ele estava levando isso para a família dele. Isso fez ele despertar o gatilho e colocar em prática e buscar aquilo que ele já estava pensando, de criar uma abordagem de tratar, de cuidar daquilo que de buscar, de identificar aquilo que o ser humano tem de melhor. E aí ele criou um grupo, né, de psicólogos, historiadores, filósofos, e foi estudar a história da humanidade, né, inclusive pessoas que a gente tem aí na história, que, por exemplo, o Abraham Maslow, né, que tem a teoria da hierarquia das necessidades. Foi estudar diversos filósofos que falam sobre a vida, sobre felicidade, para comprovar... Oi, Dai, tudo bem? Como que você tá por aí? Então, para comprovar que isso que ele estava pensando é possível de acontecer. Então, ele fez diversas pesquisas e ele realmente encontrou a resposta de que é possível e que tem determinadas práticas que quando nós fazemos na nossa vida, faz com que a gente floresça e se sinta mais feliz. E aí, não é essa felicidade assim, qualquer coisa eu estou dando risada, boa noite... Tô dando risada, tô feliz, tô fazendo qualquer coisa que deixa a gente feliz. Não. A felicidade, ela ela compõe a teoria do bem-estar, ela é uma consequência. Né? Então, ele fala assim, se a gente cuida do nosso bem-estar, se a gente cuida de nós mesmos, que eu vou falar pra vocês quais são os pilares aqui,
Consequentemente, eu vou me sentir mais feliz, porque eu vou estar bem comigo mesmo. E mesmo que eu tenha problemas, eu vou criar momentos felizes, experiências felizes para mim e também para as pessoas que estiverem ao meu redor. Então, é ser mais feliz, não significa que eu não terei problemas, né? Então, é bem fundamentado. E aí, do que é composta essa ciência? Essa ciência ela é composta por 5 pilares, né? Que é formado pelo acrônimo PERMA, né? PERMA que é uma palavra, é um acrônimo em inglês. E aí, cada letrinha dessa significa um pilar, que aí eu vou falar para vocês quais são aqui. Então, o primeiro pilar são as emoções. Tudo bem? Como é que você tá aí? Tá utilizando as forças que a gente trabalhou? Faz um tempinho, né, que a gente fez a devolutiva. Né, Dai? Então, o primeiro pilar são as emoções positivas. Que significa? A gente cultivar emoções positivas nós temos pensamentos e ações positivas, né? Para fortalecer o nosso mundo interno, para que a gente possa lidar com as... Está assim? Ah, que bom! E depois me contem! Para lidar com as adversidades e adquirir mais resiliência, né? E as emoções, gente, elas conduzem as nossas ações. Então, a gente precisa prestar muita atenção. Que tipo de emoção que a gente tem, o que a gente está sentindo, porque isso faz com que a gente tenha ações, e nem sempre essas ações elas serão positivas, dependendo daquilo que a gente está cultivando diariamente, né? Então, não quer dizer que a gente não vá se sentir triste, não vá se sentir magoado em alguns momentos, né? Conforme a gente vai trabalhando o autoconhecimento, a gente vai diminuindo essas emoções, não significa que a gente não vai ter. Ou a gente aprende a lidar com elas de uma maneira mais positiva, que faça a gente crescer, amadurecer e aprender com as situações, né? E essas emoções, elas fazem também com que a gente seja mais resiliente, né? Se a gente começa a ser mais grato, né? Cultivar mais amor, mais esperança, a gente começa também a ficar mais resiliente, porque a gente fica mais fortalecido, né? E aí a gente tem o segundo, engajamento. O engajamento é quando nós estamos envolvido nas atividades que nós fazemos, envolvido com a nossa vida, quando a gente está colocando nossos talentos, as nossas forças, tudo aquilo que a gente tem de bom para realizar as atividades que a gente tem no nosso dia, para conquistar os nossos objetivos, né, para fazer as coisas acontecer. E aí, dentro aqui do engajamento, quando a gente utiliza as nossas forças de caráter e virtudes, que eu já fiz uma live falando sobre isso, né, que são aquelas características pessoais que todos nós temos, né, e quando a gente usa aquelas nossas forças de assinatura, aquelas que realmente representam quem a gente é, fazendo alguma atividade, algo que a gente gosta muito, a gente provavelmente vai vivenciar o estado de flow também, que é quando a gente faz algo que não vê o tempo passar, não sente fome, não sente frio, não tá pensando no passado, não tá pensando no futuro, tá pensando, vivenciando o presente, prestando bastante atenção no que tá fazendo no aqui e agora. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá claro pra vocês até aqui? Vai falando comigo, tá? E aí, o engajamento, dentro do engajamento, nós vivenciamos o estado de... quando a gente começa a se sentir mais engajado, a gente vivencia pelo menos uma vez no dia o estado de flow, né? E aí, o terceiro pilar são os relacionamentos positivos. Então, a gente começa a prestar atenção nos relacionamentos que nos faz bem, né? Prestar atenção nas pessoas que nos apoiam e que a gente também faz isso por elas, né? Que a gente se relaciona bem, que a gente escuta, que a gente compartilha, que a gente sabe que tem ali um apoio. E isso também é uma consequência da gente se cuidar mais, né? De nós, tá bem claro, e a história é muito bela. Obrigada. Dá pra explicar bem, né? Porque que ele foi porque que o psicólogo ele foi criar, né? Bem legal o que trouxe, né? Ele fazer o que fez ele fazer essa mudança, né? Aí os relacionamentos positivos
Você começa a ter mais relacionamentos positivos a partir do momento que você começa a cuidar mais de si mesmo. Então, o primeiro relacionamento é com você. Você se conhece, você começa a se cuidar, você fica bem com você mesmo, você se relaciona melhor, você se comunica melhor, seus pensamentos, né, são melhores, então suas ações são melhores, aí os relacionamentos também. E aí esses relacionamentos positivos fazem com que a gente... eu tô olhando aqui, gente, porque tem bastante coisinhas que eu fui anotando aqui pra eu não esquecer. Então, ó, a gente vai produzir mais, a gente vai... a nossa imunidade fica melhor, né? E tem até, assim, pesquisas que falam que quando uma pessoa ela tem pelo menos um amigo no trabalho, ela começa a produzir mais, né? Ser mais produtiva, ela fica mais feliz. Isso no trabalho, que é uma pessoa que fica muito tempo com a gente, né? Então é muito importante. E a gente precisa cultivar isso em todos os lugares que a gente vai, né? É claro que tem pessoas que são mais próximas, né? A gente gera ali uma confiança, mas a gente, estando bem com a gente mesmo, a gente vai ter educação para todas essas pessoas, né? O quarto pilar, significado. Então, é você ter um propósito, né? Pelo qual você levanta todos os dias, né? Você saber por que você está levantando todos os dias, o que você está fazendo, por que você está fazendo, qual é a utilidade, né, que você tem, qual a contribuição que você está levando para o mundo. E aqui, gente, não significa ser ações grandiosas, que são muito importantes, né, que a gente vê pessoas assim que às vezes vai para um outro país para ajudar as pessoas, por exemplo, tem muita gente que viaja para a África para ajudar a combater a fome, né, levar alimento. Mas tem pessoas muito próximas de nós também que fazem, né, coisas muito boas, ajudando as pessoas, né, com atos de bondade, através de trabalhos voluntários, né, às vezes através de um trabalho que a gente faz, ajuda as pessoas. E aí eu gosto sempre de falar da minha avó, gente. Minhas tias, acho que não sei se estão aqui ainda, mas a minha avó sempre foi dona de casa, ela não estudou, mas ela tinha uma missão grandiosa de cuidar da família e ela sempre trouxe exemplos muito importantes, sempre foi muito forte. Ela sempre teve uma mente muito clara, ela entendia de muitos assuntos e ela ensinou muita coisa pra gente. E a missão dela era cuidar de nós e ela fez isso muito bem. Então, aqui é você sentir aquilo que faz sentido para você contribuir para o mundo. Pode ser uma ação grande, pode ser uma ação pequena, mas o importante é você ter o sentimento de como você está contribuindo para o mundo, você saber o que é e ter esse movimento, essa ação. Porque aí vai aumentar o seu significado e propósito, aí o pilar, né? Aí nós temos esse foi o quarto, né? O quinto pilar, que é realizações. Então, as realizações, elas são fundamentais. A gente faz nós vamos cultivando todos esses passos que eu compartilhei com vocês, mas a gente precisa ter realizações, a gente precisa alcançar metas na nossa vida, a gente precisa saber o que a gente quer alcançar, para que a gente possa levantar e saber o que vai fazer, por que vai fazer, o que eu tô buscando da minha vida, eu tô construindo o meu futuro, eu tô cuidando da minha saúde, eu quero realizar um sonho de conhecer algum lugar que eu não conheço, ou às vezes de ter minha casa própria, que seja, gente. Cada um sabe, né, do tamanho do seu sonho, da importância do seu sonho. E aí você alinhar, né, tudo isso com os seus valores, com aquilo que você, né, acredita e se esforçar e se dedicar para realizar aquilo que você quer, né, que você deseja alcançar na sua vida. E aí dentro dessa realização, que também tá totalmente ligado lá com a questão do engajamento, essas ações, elas não podem ser qualquer ações, né? Quando a gente tá aqui fazendo, né, todo esse trabalho para o florescimento humano, a gente começa a aumentar o autoconhecimento, saber quem a gente é, né? O que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente faz bem, né? E aí a gente começa a alinhar as nossas ações para alcançar aquilo que a gente quer. Então não é qualquer ação, nem qualquer atitude que a gente começa a ter, né? Então a gente precisa definir metas que nos desafiem, né? Realmente a fazer melhor alguma coisa, a crescer, a se desenvolver,
para que a gente possa perceber essa evolução e sentir que a gente está fazendo algo. E aí a gente conclui esse quinto pilar aqui de realização, né? Você aumenta a confiança em você, na sua capacidade de realizar, e aí desenvolve o que é chamado de autoeficácia, né? Dentro aqui dos conceitos aqui do florescimento humano, tem esse que se chama autoeficácia, que é quando você sempre faz algo para alcançar aquilo que você quer. Então, todo dia você tem uma ação, ou toda semana, e aí cada vez que você se propõe a fazer isso, você se sente mais confiante, mais capaz, e isso tudo vai fazendo a gente florescer também. Aí esses pilares, eles vão direcionando a gente para o florescimento humano e, consequentemente, vão fazendo com que a gente se sinta mais feliz na nossa vida, né? Vai fazendo com que a gente realmente concretize essa felicidade. E aí, como eu falei lá no começo, felicidade não significa que eu estou rindo, quer dizer que eu estou florescendo. Não é tão simples assim, né? Como eu falei para vocês. Tem os pilares, né, que a gente precisa cultivar diariamente, e a gente precisa saber o que estamos fazendo e por quê, e tem que seguir, né, esses passos aí que o psicólogo ensinou, para que a gente, do Martin Seligman, para que a gente possa realmente florescer e se sentir bem, aumentar o nosso bem-estar. E aí, gente, o coaching entra, né, como se alinha, né, com esse trabalho. De que maneira? O coaching, ele faz com que a gente concretize os nossos objetivos. É lógico que ele trabalha a questão do pensamento, né, a forma como a gente pensa sobre a vida, trabalha crenças, uma série de questões aí. E aí ele entra, né, dentro do meu trabalho aqui para unir a psicologia positiva e o coach, porque aí as ferramentas do coach, as técnicas, ela faz com que a gente saiba o que fazer e como fazer, direciona as nossas ações, né, de forma que a gente consiga enxergar com clareza o que precisa ser feito. Então, eu vou passar até um exemplo aqui, ó. Então, uma das ferramentas, uma parte de uma ferramenta é assim, ó, você vai pensar assim, ó, o quanto que você está satisfeito com a sua vida, né, com as áreas da sua vida. O que você tem feito que tem dado certo, o que não tem dado certo, né? O que deu certo, o que está dando errado, né? Vamos fazer essa pergunta que fica mais fácil. Aí você vai avaliando. E aí, olá, boa noite. E aí você vai pensar, né? O que é necessário, dentro dessa avaliação que eu tô fazendo aqui, o que é necessário para eu aumentar a minha felicidade? O que é necessário para eu ser mais feliz? A gente começa a pensar sobre isso, refletir, entender o que precisa ser feito. E aí o coaching, ele vai estruturando, fazendo um planejamento, dando todo uma sustentação para que isso que parece ser subjetivo se transforme em algo concreto, tá? Que vai elevar o autoconhecimento, e aí a gente vai entender também o que precisa ser feito, né, com clareza, e entendimento do porquê de cada ação, né, certinha, para que possa florescer a nossa vida, tá? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Eu já estou indo para o final da minha live. E aí, gente, tudo isso está fundamentado nesses 5 pilares. E aí tem o bem-estar também, que ele está dividido em 4, né? São 4 áreas do bem-estar, que é o bem-estar físico e psicológico, bem-estar social, bem-estar comunitário e o bem-estar na carreira, que também está relacionado com a prosperidade, que a teoria do bem-estar trata essas 4 áreas do bem-estar, todas com fundamento, né, com a base ali nos 5 pilares do florescimento humano. Então, tudo indica aqui, né, tudo faz a gente perceber que pra gente melhorar o nosso bem-estar, para que a gente possa se sentir mais feliz, né, mais vezes no nosso dia, na nossa vida, a gente precisa de mudar a atitude, né, mudar hábitos, mudar pensamentos, mudar comportamentos. Né? Se a gente tem feito algo que não está trazendo bons resultados ou que não está modificando a vida que a gente
está vivendo, a gente pode incluir novos hábitos para que possa fazer a diferença, para que possa ser melhor, né? Então, depende da gente, né? E se a gente conseguir fazer essas pequenas mudanças, que aparentemente são pequenas, mas na verdade elas são grandiosas, elas são atitudes que vão nos sustentar, né? Se a gente colocar em prática, se a gente incluir isso diariamente, isso faz com que a gente realmente faça mudanças que se concretizem, né? Que sejam sustentáveis e que vão tornando a nossa vida melhor, né? Vão tornando a nossa saúde melhor ou minimizando algum problema que a gente tem, né? E aí isso é para a vida inteira, a gente aprende e continua praticando tudo isso, né? A gente aprende hoje e continua praticando o resto da nossa vida. Porque aí a gente começa a evitar problemas ou prevenir problemas, ou, né, inevitavelmente os problemas eles vão chegar, mas a gente consegue lidar melhor com eles, porque a gente vai estar bem, com a mente um pouco mais clara, e aí a gente consegue encontrar caminhos, respostas que possam nos auxiliar, porque a gente vai estar mais fortalecido internamente para lidar com as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Faz sentido para vocês, pessoalzinho que está me ouvindo, galerinha? Ops, quase que eu encerrei a live sem querer aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Eu sempre compartilho algumas informações aqui na minha página, passando, né, alguns conteúdos que já ajudam muito. Inclusive, na minha fala aqui, já trouxe bastante informação que se vocês forem colocando em prática aí no dia a dia de vocês, vocês vão perceber a diferença, viu? É insistir, persistir mesmo, perseverar, que a gente começa a perceber as mudanças. Eu não consigo ver aqui. Alguém quer me perguntar algo? Quer tirar alguma dúvida do que eu falei? Sobre o florescimento humano, sobre felicidade, sobre bem-estar? Alguma coisa que você gostaria que eu tivesse falado e não falei, quer me perguntar? Fiquem à vontade. Você já parou para pensar o que significa a felicidade para você? Em algum momento já parou para pensar? Porque para cada pessoa é diferente, né? O que faz uma pessoa feliz é diferente do que faz a outra feliz. E essa informação, né, que parece tão simples, ela faz a gente pensar sobre muitas coisas e às vezes até modificar coisas grandes na nossa vida. Não é verdade? Gente. Tô vendo gente aqui e todo mundo quietinho, né? A gente tá com o clima do feriado, né? A gente tá parecendo segunda-feira, não tá? Hoje tá com cara de segunda por causa do feriado. Então, pensem sobre isso. Vou deixar essa tarefinha aí pra vocês. Pensem, o que significa a felicidade pra você, né? E como é que você pode incluir essas ações que eu fui conversando com vocês conforme eu fui falando sobre os pilares do bem-estar, do PERMA, tá? Se alguém quiser procurar na internet, chama PERMA. Aqui na minha página também tem explicação sobre ele. O que é o bem-estar subjetivo, né? E vocês vão perceber que vai fazer bastante diferença e vai agregar bastante aí na vida de vocês. E aí, aproveitando, gente, no sábado, dia 26/11, das 10 a meio-dia, eu vou fazer um workshop online, tá? E é sobre as forças de caráter. Então, se você quiser conhecer as forças de caráter, ela é a base, né, dos estudos aí da psicologia positiva. Então, quem desejar participar, entre em contato comigo, tá bom? As inscrições é até o dia 24, tá legal? A felicidade é o caminho. Gandhi, é isso mesmo. Eu gosto muito de ler sobre o Gandhi, as coisas que ele fala, que ele ensina para as pessoas. Inclusive, tem um documentário na Netflix que fala sobre... Acho que é Em Busca do Bem-Estar, se eu não me engano. Eu vou publicar também esse final de semana. Que ele fala bastante sobre tudo isso que eu conversei com vocês. É um monge, ele explica bastante sobre bem-estar
E é um documentário que fala da história de um rapaz que estava muito estressado, acho que é um jornalista, se eu não me engano. Muito estressado, e aí ele foi encontrar com esse monge, que ele é considerado o homem mais inteligente do mundo, para aprender as práticas de bem-estar para ele poder lidar com o estresse, né, com as adversidades, com os problemas na vida dele. E aí eles vão conversando no documentário e ele passa bastante informação sobre bem-estar e felicidade, gente. É bem interessante. Se alguém que tiver a oportunidade de assistir, assista. No final de semana eu vou publicar aqui pra vocês. Ai, tia, pior que eu tô sem o nome dele aqui. Mas depois eu vou publicar e te mando, tá bom? Chama Em Busca do Bem-Estar, um documentário que tem na Netflix. E aí, quem vai conduzindo o documentário é um homem que foi considerado o homem mais feliz do mundo pela neurociência. É bem legal, muito legal mesmo. Então, gente, olha, é isso. Boa noite para vocês. Se vocês tiverem dúvida, falem comigo. Se vocês quiserem participar, para quem desejar participar do workshop, é só me chamar no meu direct, conversar comigo. Vai ser bem legal, tenho certeza que vai ajudar bastante. E especificamente agora, que tá no final do ano, você já conhecer suas forças de já começar o ano que vem, praticando e aplicando essas forças de forma equilibrada. Tenho certeza que vai fazer diferença, hein? Então é só me chamar que a gente conversa para você participar, tá bom? Então boa noite para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser conversar comigo via direct, é só me chamar, tá bom? Deixa eu ver quem é que tá aqui comigo, que tá quietinho. Olha só, a Dai, a Josi. Vocês querem perguntar algo, meninas? Ops, se alguém quiser perguntar, fiquem à vontade, tá? Então, ó, boa noite pra vocês, se cuidem, tá bom? Boa semana. Semana que vem tem live de novo, tá? Provavelmente o tema será sobre resiliência. Já tô deixando um spoiler aqui. Gente, boa noite pra vocês, tá? Se cuidem. Até mais.